A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos a mais umas lições bíblicas, terceiro trimestre de 2017, lição de adultos, aonde esta semana vamos estar estudando a 11ª lição, onde traz o título A Segunda Vinda de Cristo. Amém? Desde já quero pedir para vocês, se não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, dê o seu like, clique em gostei, para estar nos ajudando com a divulgação deste canal. Também te peço que ative o sininho para estar recebendo as notificações quando tiver vídeo novo no canal. E deixe nos comentários o que você tem achado das nossas lições. Dê sugestões, fique à vontade. Seja bem-vindo a esta família. Amém? A nossa 11ª lição, que traz o título A Segunda Vinda de Cristo, tem como texto áureo, baseado em Mateus, no capítulo 24, versículo 27, que está escrito: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A verdade prática nos diz que a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. Segunda, visível e corporal para a sua igreja glorificada. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Também em Lucas, no capítulo 21, versículo 25 ao 27. Nós temos como objetivo geral desta lição apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. Após a vinda de Cristo é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. É uma promessa de esperança para todos os que creem. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a viver como se Cristo voltasse a qualquer momento. A iminência da volta do Senhor traz ao crente uma consciência de vivermos uma vida mais santa, de maior seriedade com a evangelização dos não crentes e desejo de estar mais perto do Senhor. Glória a Deus. Pois a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases, como já foi dito. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória. Entre esses dois eventos haverá na terra a grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo e no céu, o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Aleluia! Ela é a única fonte confiável. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana que envolve o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória, o juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos, o futuro glorioso de Israel e o reino milenar de Cristo. São acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque até o apóstolo João, o último dos apóstolos, no livro de Apocalipse. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial, e a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram, e a própria história confirma esses fatos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes, como o nascimento do Messias de uma virgem na cidade de Belém, seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e ascensão ao céu, entre outros. Pois as profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira, seu retorno. A segunda, anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Em Lucas, no capítulo 21, versículo 24, diz, quando Jesus diz assim, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Com o seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, a terra de seus antepassados, tal como for anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel, Amós e Zacarias. Uma das características mais inigualáveis dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento era a habilidade que eles tinham de prever os eventos futuros com perfeita exatidão. Isso é extraordinário. O próprio Deus, ele previu o cativeiro de Israel no Egito e o seu subsequente livramento. Moisés previu a conquista bem-sucedida da terra prometida pelos israelitas sob o comando de Josué. Veja só, Samuel previu o fracasso da dinastia de Saul. Natã previu as consequências do pecado de Davi e seus efeitos sobre a sua própria família. Me acompanhe. Elias, ele previu as mortes de Acabe e Jezabel. Isaías previu o livramento de Jerusalém da invasão assíria de Senaqueribe. E Jeremias previu o cativeiro dos judeus por 70 anos na Babilônia. Temos também alguns termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Primeiro, vinda. Segundo, manifestação ou aparição. E por terceiro, revelação. Vamos por partes. Vinda. A palavra parousia, que significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como à vinda de Cristo em glória com a sua igreja. O outro termo é erchomai, que quer dizer ir e também quer dizer vir. Duas coisas opostas, irmã Rosa? Sim, desde que se considere um movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida. Mas para quem estiver no ponto de chegada, é vinda. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus e também à sua vinda em glória. Outro termo bíblico, o segundo termo bíblico que eu quero falar aqui, para a segunda vinda de Cristo, é a manifestação ou aparição. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O termo é também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo o emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. Entenderam? Já o termo bíblico revelação vem de Apocalipse. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja. Vinda, manifestação, aparição e revelação são termos bíblicos que remontam à segunda vinda de Cristo. Entenderam até aí? Os eventos, estudando sobre os eventos da segunda vinda de Cristo, nós veremos o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo em glória e a grande tribulação e também o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O arrebatamento da igreja é o rapto dos santos da terra. Será um acontecimento global, simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até os fusos horários.
Olha como Deus é lindo. Ele, até nisto, a profecia contempla. Pois uns estarão dormindo à noite, Lucas não está escrito assim, né? Uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando neste exato momento. Esses eventos será inesperado, algo rápido, uma fração de segundo e invisível aos olhos humanos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Foi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível, já revestido de incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade, seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. A vinda de Cristo em glória se mostra que 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos, e nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos. O propósito aqui é julgar as nações, restaurar o trono de Davi em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel, ali em Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33, porque está escrito assim: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Destruir a besta é outro objetivo da vinda de Jesus em glória, e destruir o falso profeta, e também estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus de 1000 anos. Já na grande tribulação, este será o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Um tempo de angústia e sofrimentos sem precedentes na história. Também conhecido como o dia do Senhor. A igreja não passará por esse período, que é conhecido como a grande tribulação. Será a era do anticristo, identificado como a besta. O falso profeta será o porta-voz do anticristo que enganará o povo por meio dos falsos milagres. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana de anos. É o que diz ali em Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Mas na metade deste período, o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo. Então, só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó. Todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com seu Messias. Agora, enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu, os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. É o chamado Tribunal de Cristo, que será a premiação dos salvos. Não se trata de um julgamento para a salvação ou condenação. Não, não é isso.
todos os presentes já são salvos em Jesus, visto que a salvação é pela graça. Aqui se trata de mais uma bênção aos salvos. Em seguida, virá o quê? A festa das bodas do Cordeiro. O grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Então, o arrebatamento, a grande tribulação e a vinda em glórias são os eventos da segunda vinda de Cristo. Amém? Essas amostras proféticas servem apenas como garantia de que tudo o que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo se cumprir. Creia que Jesus está às portas e está voltando. A nossa esperança não se baseia numa utopia, como os muitos pensam, numa história de carochinha. Não. Ela se baseia em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. Isto é fato, isto é verídico e isto está prestes a acontecer a qualquer momento, pois Jesus está às portas e está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Deus te abençoe. Eu sou Rosa Marques e esta foi mais uma Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2017, lição de adultos. E tenha uma boa aula na paz do Senhor.